Nós vamos para a terceira parte do nosso estudo sobre as emoções, que é integrando as partes, né? Eu vou fazer um pequeno sumário do que nós falamos. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, falem, e a gente vai interagindo juntos. Na semana passada, sim, eu vou falar do integrando as partes, lidando com os três cérebros e as técnicas para lidar com as emoções e o medo, tá? Tem muito mais itens do que aqui, mas para não entupir com mais itens, eu deixei só esses dois. Uma coisa importante para a gente ter uma conexão do que nós vamos falar daqui para frente é lembrar desse gráfico que nós comentamos na semana passada, no que acontece nos planetas normais, né? Que em 100 mil anos, até em 100 mil anos, né, aparece o príncipe planetário, que em 500 mil anos após o príncipe planetário ter chegado, geralmente vem Adão e Eva elevar biologicamente esta raça, porque a raça já está biologicamente preparada para receber o sangue violeta. 25 mil anos de Adão e Eva, ele traz uma miscigenação das raças que tornam todos com um tom de verde oliva, geralmente tem um único idioma e uma única religião. E é uma época de grande progresso tecnológico, igualzinho que nós estamos, muito semelhante, talvez, do que a gente esteja vindo agora. E aí vem um filho magisterial, que vem ensinar, ele vem trazer verdades mais elevadas do paraíso, e tão logo o filho magisterial, vem um filho auto-outorgado, que nem aconteceu com Jesus, que se auto-outorgou antes, muito antes do tempo em nosso planeta, e de 10 a 100 mil anos vem um filho instrutor, e mais ou menos 1000 anos é o mínimo, né? Esse planeta entra em luz e vida. E esse desenvolvimento, se nós somarmos todas essas datas, se somarmos pelo mínimo, corresponde a 661 mil anos, e pelo máximo 776 mil anos. Obviamente que isso deve ter muitas variações, é simplesmente uma estimativa. Eu diria assim que talvez, né, em 800, 900 mil anos, um planeta normal chegaria em luz e vida. Que para o tempo cósmico é nada, né? Para nós é muito tempo. Urântia é exatamente ao contrário, né? Nós estamos na data atual. Há 1 milhão de anos atrás surgiu o homem volitivo que nós sabemos. O nosso príncipe, em vez de chegar em 100 mil anos, chegou 500 mil anos depois, né? Ele já havia, se não me engano, 500 milhões de habitantes no nosso planeta. Ele reinou durante 300 mil anos, e aí ele se rebelou, e tudo aquilo que foi ganho em desenvolvimento com a chegada dele foi absolutamente perdido. Em 150 mil anos após, a humanidade biologicamente estava pronta, então vieram Adão e Eva para trazer o sangue adâmico, e a esperança era que Adão e Eva, com a miscigenação, com todo o trabalho que eles iriam fazer, obviamente ajudasse o planeta a passar pela rebelião. Mas, em 100 anos estando aqui, eles caíram em falta e foram embora. Então, o planeta ficou absolutamente vazio, né? 4 mil anos atrás, veio uma que venta Melquisedeque, que se outorgou para não deixar a chama espiritual para que a chama espiritual não se apagasse no planeta, o que iria permitir a vinda de um filho auto-outorgado, que foi o Micael, nosso Jesus, há 2021 anos atrás. Então, você veja que dentro da linha do tempo, né, se aqui até a vinda de um filho magisterial, nós tivemos um filho auto-outorgado, Urântia não se desenvolveu corretamente na época do príncipe planetário, não teve o desenvolvimento relativo a Adão e Eva, e muito menos o desenvolvimento relativo a Jesus, porque um filho auto-outorgado, ele vem aqui muito tempo depois, quando a humanidade está absolutamente preparado para receber um filho auto-outorgado. Esse filho auto-outorgado nos planetas normais tem uma morte natural, porque ele tem que passar por esta morte. O nosso teve uma morte na cruz, tá?
e aí ele senta à direita da mão do Pai, como o nosso também sentou à mão direita do Pai. Então, o nosso nível evolutivo, ele diz respeito ainda, nós estamos tendo que trabalhar internamente 3 épocas. E o livro fala isso, a gente está atrasado, uma época, se não muito mais do que uma época. E desde o nascimento das emoções, que nós vimos também na semana passada, que elas nasceram já nos símios superiores, né, como o medo, principalmente o medo, a vingança, os ciúmes, o ódio, o amor, com a chegada amor não, né? Amor vem depois. De Andon e Fonta, devido aos sexto e sétimo espíritos ajudantes da mente, surgiram sentimentos realmente humanos, que é a adoração, o respeito, a reverência, a humildade e a gratidão. Então, a humanidade já estava com todas essas emoções, esses sentimentos presentes nela, quando veio a auto-outorga de Jesus. E ele veio fazer o quê? Além de tudo isso daqui, ele elevou mais ainda, nos falando da paternidade de Deus, da irmandade entre os homens, que Deus é amor. Ele elevou a coisa mais longe do que amar o teu próximo como a ti mesmo, ou quando ele diz assim, ama a teu próximo como eu vos amei, o que é muito mais do que ama teu próximo como a ti mesmo, porque amar ao teu próximo como um pai ama um filho. E, principalmente, ele veio trazer a questão da fé. Nós vimos também na semana passada a sociedade do medo que nós estamos vivendo. Esse desenho, querendo ou não, ele expressa bem a questão das mídias, do aquecimento global, dos políticos, da robotização da sociedade tão rápida que está causando uma série de problemas, da vigilância que todo mundo está passando, das drogas, da indústria farmacêutica, dos alimentos. Então, dentro deste cenário mundial, nós temos que trabalhar todas as questões das emoções de origem animal, com as emoções, com os sentimentos de origem humana, e também com aquilo que Jesus nos sugeriu desenvolver. Então, veja, nós estamos presos aqui, nós temos que desenvolver a parte humana e ainda temos que dar um passo em direção ao espírito, animal, humano, espiritual. E, no meio de tudo isso daqui, nós temos que manter a nossa sanidade mental e corporal. Essa é a realidade do mundo. Por mais que nós estejamos bem, mas se a gente olhar o mundo como um todo, tem pessoas muito bem, mas, de uma forma geral, a coisa não está tão bem assim quanto parece. E, para a gente entender o que acontece no nosso corpo, ontem eu acabei vendo no Netflix uma série chamada Corpo Humano, Nosso Mundo Interior. Eu sugiro vocês assistirem, porque é bárbaro. O que eu estou falando aqui, eles também falam lá e mostram, né? Até eu tirei umas fotos hoje da TV para poder mostrar para vocês, e vocês vão entender efetivamente o que acontece com o corpo humano, melhor do que eu mostro aqui na apresentação, né? E ele fala que no nosso cérebro existe uma região que controla o instinto do medo, que é a chamada amígdala. Está aqui a amígdala. E ela aciona uma cadeia de valor, de eventos, quando a gente tem medo. E nós vimos que nós vivemos numa sociedade do medo. Isso está claro, né? E quando enfrentamos situações perigosas, a amígdala dispara um alarme. O que está acontecendo atualmente é que, quando ela dispara esse alarme, um coquetel de hormônios percorre o corpo. O que está acontecendo com a sociedade do medo é que esta amígdala está o tempo inteiro disparando o alarme e nos fazendo ficar estressados devido a esse hormônio. O hormônio, nós vimos, ele significa ação, né? A esse hormônio que circula no corpo o tempo inteiro, por todo tipo de medo que nós somos engendrados. Vale lembrar, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que nós temos que dominar o medo para o ajustador poder se aproximar de nós. E o que acontece também, nós vimos,
quando sentimos medo? Primeiro, você tem o hipotálamo. O mais interessante aqui, o que é bom, depois eu comento isso. A gente tem a pituitária e tem os hormônios narcoticotrópicos, que disparam a adrenalina nas suprarrenais, os hormônios endócrinos, que fazem uma supressão do sistema imunológico. E o que acontece? Ele prepara o teu organismo para luta ou fuga. Com isso, tem uma contração dos vasos sanguíneos do trato digestivo, enviando-os para as extremidades, braços e pernas. O que significa? Teu estômago fica sem sangue. Sem sangue, todos os órgãos reduzem as funções vitais, interferindo no crescimento e produção de reservas de energia. Nós vimos que as nossas células, ou elas estão crescendo, ou não estão crescendo, elas estão fugindo do crescimento, estão se defendendo. Há uma aceleração do coração, porque precisa de mais sangue aqui na parte, e o aumento da pressão sanguínea também para te dar mais força, alteração na respiração, você vai precisar de mais oxigenação, e a perda da capacidade de pensar com clareza, pois os hormônios ativam a parte reflexa, que é mais ágil. E aí existe uma coisa super interessante, que as pessoas ficam dizendo assim, não, agora os meus chakras estão equilibrados. O teu chakra equilibrado não tem nada a ver com esta parte do seu cérebro relativo a medo. Ela tem, o equilíbrio dos chakras, ele tem a ver que a sua internet interna está distribuindo as informações corretamente. Quando você passa por medo, são outros elementos que entram em ação. Então, a questão não é só estar com chakras equilibrados, mas aprender a controlar e a dessensibilizar a amígdala. Inclusive, no filme, ele fala de uma mulher que teve um furacão violentíssimo, onde, após o furacão, ela com medo em relação às duas filhas, ela foi aprender a ser socorrista, em caso de haver um outro furacão. Não foi no Haiti, foi na Costa Rica. E, com isso, ela se treinando a ser socorrista, ela vai dessensibilizando a amígdala, os excessos de sinais da amígdala que a deixaram em pânico durante o furacão. Então, isso é uma tarefa nossa. Não é questão apenas de equilibrar os chakras, mas é você não se deixar entrar em pânico devido à amígdala. Porque ela vai mandar esse sinal, e se ela sente sinal de perigo, ela te deixa em pânico. E a pior coisa do pânico é a perda da capacidade de pensar com clareza. Porque aí você fica absolutamente dominado pelo medo, que é um horror. E o que acontece conosco? Então, como nós somos constituídos, né? Nós temos o nosso cérebro, temos o coração e temos a nossa centelha divina. Inicialmente, nós vimos que nós temos o cérebro instintivo, que ele é totalmente inconsciente e foi totalmente desenvolvido no reino animal. Com os primeiros seres humanos, chegou a razão, a consciência de si, né? Depois chegou a autoconsciência, eu sou consciente que sou consciente. E aí eu posso exercer a vontade. E o ajustador, neste meio tempo, vai imprimindo na nossa vida, no nosso cérebro, na supramente, os valores do espírito. Para que, através desse trabalho da inconsciência, de significar os elementos da vida, trazendo a consciência, de ressignificar através do questionamento com a autoconsciência, transformar e decidir nossos instintos animais em alma, na criação da alma. Eu primeiro preciso aceitar que eu tenho uma origem animal e tenho esses instintos que eu, por assim dizer, quem quer ir para o espírito muitas vezes não aceita. Depois que você aceita, você tem que decidir de acordo com os valores, e de acordo com esses valores, se você tomar as suas decisões de acordo com esses valores, o ajustador cria a sua alma. Então, é significar,
ressignificar, isto é, reescrever a memória. Por exemplo, você tem uma crença muito forte em você, que foi te dito que você é uma fraude quando era criança, e você acredita nisso. Através do questionamento, você fala, mas por que eu sou uma fraude? Em que se baseia isso? Então, você vai ressignificar aquela memória. E quando você decide com consciência tomar uma ação que está de acordo com o teu espírito, você cria a sua alma. E por que esses desequilíbrios, né, daqui para cá acontecem, principalmente da inconsciência para a consciência e para a autoconsciência? Porque criamos a nossa própria realidade a cada momento. O cérebro é o tradutor do verdadeiro criador, que é a mente, que é quem interage com o mundo lá fora. Vocês sabem que nós temos os sentidos captam e nós interpretamos o mundo lá fora de acordo com o que nós somos internamente. O mundo interno e externo se desequilibram por meio dos mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa não tem nada de errado. A única coisa é que as tuas células querem caminhar para a sobrevivência. Sempre. Quando elas se sentem atacadas, você se sente atacado, você cria um mecanismo de defesa. Ou seja, colocamos uma tela de proteção que separa o mundo exterior da maneira como reagimos a ele internamente. Essa é a criação. Você é assim, mas você gostaria de se ver assim no espelho, né? Então, tudo que existe no mundo exterior existe porque a mente cria. É lógico, nós, pela visão, nós captamos, vocês estão olhando agora para o micro, vocês estão captando essa imagem e processando. Não é mágica. É que nem um computador. Capta a imagem, processa e dá um significado e um sentido para vocês. Tudo depende do sistema nervoso que está tendo a experiência. Quem é esse sistema nervoso? É você. Esta tua parte interna, que tem causas antecedentes, né, como a genética, que depende do teu estado de humor agora, você está interpretando o mundo a cada momento. E a percepção não é passiva e nem fixa. Você molda a realidade de acordo com a sua carga genética, crenças, meio ambiente, que, por sua vez, moldam você. E aqui é uma coisa extremamente interessante de nós pensarmos em relação aos seres humanos, é porque você recebe esta carga genética, as causas antecedentes, você recebe todas as crenças, e o meio ambiente vai moldar você. E aí a pergunta é, e o que eu sou de verdade? Por trás da carga genética, por trás das crenças, por trás daquilo que a sociedade quer me moldar. Quem sou eu? Qual é o meu papel aqui por trás de tudo isso daqui que eu recebi de herança? E aí vem a revolta, porque você se vê escravo e preso de todos os costumes da sociedade, daquilo que te foi imputado, e você quer se libertar disso. Mas a hora que você quer se libertar, isso são como programas que estão no seu subconsciente. E aí vem o embate entre o que você quer ser e aquilo que você está programado, que é automático. E com este embate vem o crescimento. E a realidade é uma via de mão dupla. Você cria e é moldado pelos costumes da sociedade. Né? Um costume da sociedade, por exemplo, é você não poder andar sem roupa na rua. Você pode andar sem roupa, só que você vai ter consequências se andar sem roupa na rua. Isso é um costume da sociedade, que foi desenvolvido há muito tempo. No passado, era normal as pessoas andarem sem roupa. Agora não, o costume de você tem que andar de roupa assim, assado, você tem que ter esse comportamento, pá. Então, te dão um monte de regra que você deve seguir. Mas a questão é, o que sou eu além do que querem me moldar? O autoconhecimento, e para sair, muda a percepção. Ele vai criar uma nova realidade interna, mas é o autoconhecimento. Mas o que é o autoconhecimento? Quanto mais consciente você for, maior será seu poder sobre a realidade. A consciência tem o poder de transformar o seu mundo
ao mudar a forma como você reage a ele. Veja bem, a nossa reação do mundo, ela vem todinha do mundo animal. Foi lá que foi treinado o reagir, e as células também do nosso corpo foram treinadas a reagir, de tudo aquilo que desse continuidade à vida, ela abraça, tudo aquilo que vai contra a vida, ela reage contra. E como é que nós criamos a nossa realidade? No nível neurobiológico, neurotransmissores excitatórios estão envolvidos em um constante equilíbrio yin e yang, com neurotransmissores inibitórios. Então, eu tenho um neurotransmissor que me excita para fazer alguma coisa, e depende daquilo que eu acredito, eu posso ter um neurotransmissor que me inibe fazer aquilo. Enquanto as emoções e o intelecto executam a dança que cria a personalidade e o ego. Olha que interessante, aqui está toda a biologia por trás das nossas ações. Algo nos excita, algo nos inibe. E aí você tem a personalidade, não a personalidade de Deus, mas o que a gente chama da personalidade humana, e o ego, o ego não é mal, o ego só está ligado às causas antecedentes. E ele tem medo. A mente tem medo, o ego tem medo. E quando você tem a consciência, é justamente para educar isto daqui. Este é o jogo. E isso daqui é uma verdade, executam a dança. É a dança entre eu vou ou não vou, faço ou não faço, quero ou não quero, que vai criar a sua personalidade, o ego. E a partir disso, entra aquele elemento da bondade. Eu vou agir para o bem ou vou agir para o mal. Ou eu ajo ou eu inibo. Ou eu vou para o bem ou eu vou para o mal. E tudo isso lhe dá o senso de quem você é e qual a sua reação à vida em qualquer dado momento. Mas veja, tudo isso é eletroquímica. Não é você. Desde o útero materno, cada experiência sensorial cria sinapses, chamada memória existencial, que consolidam nossas lembranças, lançando as bases da nossa rede neural. Recebemos uma herança. No filme, se vocês assistirem no filme na Netflix, vocês vão ver isso claramente, como tudo que acontece dentro do nosso sistema neural. O tempo inteiro nós estamos criando conexões neurais novas. Teoricamente, você pode ter qualquer resposta, mas na realidade a sua reação está entranhada e parece natural porque você agravou como um padrão interno. Cara, isso é muito simples. O que você grava no seu computador, quando você liga o seu computador, é o que você recebe. O que está gravado no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, é o programa que roda quando nós estamos vivendo a vida e somos ligados na vida. A nossa função é justamente reescrever este programa. E para isso a gente tem que ter coragem. E para isso nós temos que encarar as inevitabilidades da vida, no sentido de desenvolver a coragem, de desenvolver o amor, de desenvolver a simpatia, de desenvolver a compaixão. E é este jogo aqui, do yin, do yang, do inibitório e excitatório, que faz com que a gente entre em campo para lutar, uma luta, né, entre aspas, entre o seu passado e aquilo que você quer ser, que é os dons que o pai te deu através da personalidade que ele doa para os seres humanos. É uma briga difícil. Se der tempo eu mostro para vocês, eu montei um campo de futebol e mostrei quem joga de cada lado. Como é o jogo que a gente tem entre a nossa herança e os seres celestes que estão tentando nos ajudar. Depois eu vou mostrar para vocês, acho que no final eu vou mostrar para vocês entenderem melhor isso daqui. Então, as nossas telas de proteção, nós temos reações quando você tem alguma coisa ruim, né? Aí sempre a mente fala, você fica quietinho aí, eu decido, você só toma decisões erradas. Só que quem está ligado ao ajustador é o coração, é o sentimento.
Porque a alma é quem sente. A razão, a mente, ela não sente, ela decide, ela acha que sabe as coisas. Mas quem está ligado verdadeiramente ao ajustador é o coração, que é a alma que sente. Então, as nossas telas de proteção em relação às emoções são negação, recusa enfrentar como você realmente se sente quando dá algo errado. Por quê? Porque você quer sair da culpa. Repressão, insensibilidade a sentimentos de modo a não ser atingido por eventos de fora. Não quero ver, não quero sofrer. Inibição, controle das emoções segundo a lógica de que sentimentos contidos são mais seguros e mais aceitos pela sociedade. Por exemplo, a raiva. E isto é uma verdade. Ai de você se expressar muito os seus sentimentos, principalmente os homens. E nesse ponto, as mulheres se dão muito melhor que os homens, porque elas estão sempre expressando os seus sentimentos, enquanto os homens têm que se mostrar machões, não podem mostrar o que sentem, ficam na razão. E aí você olha para o mundo e vê o que está acontecendo. Mania. Liberação total dos sentimentos, sem se preocupar com as repercussões na sociedade, oposto da inibição. Eu faço o que eu quero, eu não me importo, não me importa nada. Também não é assim. Né? Controle. Tentar erguer um muro entre os mundos externo e interno, para que nenhum limite seja ultrapassado. Nada entra, nada sai, eu controlo. É um caos o controle. Eu sempre fui um mestre do controle e já quebrei toda a minha cabeça 500 vezes. Dominação. Essa é a mais interessante, é usar a força para manter os outros em posição inferior, enquanto você se perde em sua própria fantasia do poder. Toda pessoa que domina, ela tem uma fraqueza interior enorme, porque o meio dela não mostrar a fraqueza é querer dominar o outro, porque assim ela não se expõe e o outro não questiona. Pensamentos que limitam a consciência, geralmente ligado ao ego, das causas antecedentes, né? Eu não sou o tipo de pessoa que faz tal coisa. Quero ficar na minha zona de conforto. Isso vai me fazer parecer mal. Simplesmente não quero, não preciso de uma razão para isso. Outras pessoas que o façam. Sei bem o que penso, não tente mudar minha opinião. Sei mais do que você. Não sou suficientemente bom, não mereço. Isso daqui é uma coisa, hoje, realmente, muitas pessoas têm essa crença de forma muito forte, porque sempre são desqualificadas. Ou mereço coisa melhor. Sou uma fraude. Isso daqui é muito comum você encontrar pessoas nas empresas que podem ser brilhantes, mas se acham uma fraude. Toda essa gente é igual. O homem não pode mostrar suas emoções. E aqui tem um fato interessante, ele fala assim, todo preconceito é afirmado como um fato. Né? E o desenho nos fala, então quer dizer que vocês estão tendo problemas de relacionamento? Lógico, estão separados, né? E o que queremos esconder e mostrar? Raiva, violência, intolerância, medo, controle, dogmatismo, ceticismo cruel, atos desonestos, submissão aos desejos, preconceitos e vícios. E o que queremos mostrar? Felicidade, verdade, dever, virtude, mistério, culto, reverência, preço, paz, amor e respeito. Só que, como causas antecedentes, nós recebemos esta parte aqui de raiva, violência, intolerância. Se eu escondo, o que acontece quando eu escondo? Ponho para debaixo do tapete e ignoro. Ela vai querer se manifestar porque ela tem direito à vida e ela faz parte de você. Mas eu quero mostrar isso. Isso daqui é ótimo, por isso para o Facebook é maravilhoso. Todas as pessoas são felizes, todas as pessoas falam a verdade, nossa, estão com um amor enorme, ninguém mostra esta face aqui. E aí cria todo um trauma na juventude, nas pessoas que veem os outros felizes e se acha uma péssima pessoa. Se o Facebook é bom como uma ferramenta de comunicação social, ele é péssimo pela forma como ele está sendo utilizado pelas pessoas. Porque nós somos essas duas faces.
O nosso desenvolvimento da alma é quando nós soubermos educar as nossas reações de raiva, violência, intolerância, medo, e ao educá-las com as virtudes divinas, com os valores divinos, nós vamos desenvolver a felicidade, a verdade, o dever, e assim a nossa alma é criada. Se isso está embaixo do tapete, como é que o ajustador vai poder criar a sua alma se você não toma decisões que elevam, que te tornam donos de você mesmo para que você venha para cá? E para que você realmente, de ter recebido toda uma herança, por assim dizer, extremamente pesada, você possa desenvolver algo seu conquistado. Eu conquistei o medo. Eu conquistei a minha raiva. Eu conquistei a minha violência. E não ficar escravo dela, achando que você é bonzinho, que você ama, que você tem paz, que você tem respeito. E aí, logicamente, o coração, a mente fala para o coração, você deveria dizer o que sente, e o coração, você deveria sentir o que diz. Porque a mente não sente, e o coração sente demais. Então, aqui tem um terceiro elemento aqui em cima, que fora o cérebro e o coração, chama-se razão. A razão tem que olhar para o coração, a razão tem que olhar para a mente e decidir. Legal, o que o coração está falando, esse sentimento, faz todo sentido. Não é uma emoção maluca, vazia, sem significado. Mente, fica quietinha, porque ele está certo. Às vezes, você é tomado por um impulso de emoção muito grande, fala, que legal. Aí sim, você vai usar a razão e a mente fala, cara, não fala isso. Perfeito, você está certa, mente, é verdade. Se eu fizer isso, eu vou ter consequências sérias. Então, é este equilíbrio entre o que você sente e o que você diz que nós temos que conseguir chegar em vida. E quem paga o preço de todo este jogo entre yin e yang, excitatórios e inibitórios, é o corpo. E por que o corpo paga o preço? Porque as nossas células não agem de forma distorcida. Ao contrário, é um fluxo de entrada e saída que é o ritmo natural da vida. Entra, sai, entra, sai, entra, sai. As respostas internas das células equivalem aos eventos externos, e não há repressão. O que vem até a célula processa e elimina. Todo mundo tem uma carga psicológica, e nossa tendência é ou proteger nosso self de mais sofrimentos, ou ignorar nossa vida interior, porque é muito difícil encarar as emoções negativas. Eu não sou aquele santo que eu pensava ser. Eu vou na igreja, rezo para Deus todo dia, mas estou observando a casa da minha vizinha e criticando ela pesadamente. E como é que funcionam, né, os cérebros, para a gente entender por que o corpo é que paga o preço? O cérebro instintivo é a parte mais antiga concebida para a sobrevivência. Abriga os centros de controle vital, respiração, deglutição, batimento cardíaco, fome, desejo sexual, reação de luta e fuga. A ansiedade nasce em parte do instinto, que nos impele a prestar atenção constantemente ao impulso do medo, que está na amígdala, que manda sinal para o corpo, já que a nossa sobrevivência depende dele. O sistema límbico, que veio depois, né, que veio já nos animais, foi o próximo a se desenvolver e abriga o cérebro emocional e a memória de curto prazo. Emoções de medo e desejo se desenvolveram a partir de impulsos instintivos do cérebro instintivo. O instinto não tem voz. Quem dá voz ao instinto é a emoção, porque a emoção ex movere significa que você vai tomar uma ação para suprir uma necessidade do seu instinto. Estou com fome, então vem o hormônio, te faz agir para ir procurar comida. E o neocórtex, que é o último, né, que quando nós temos os seres volitivos, desenvolvido mais recentemente, é a região do intelecto da tomada de decisões, livre-arbítrio e do raciocínio superior. Representa a inteligência para alcançarmos os nossos fins,
mas colocando limites em nossas emoções e impulsos instintivos. A parte mais importante é a capacidade da autoconsciência, o que nos torna donos do nosso cérebro. Então, veja, são camadas. O neocórtex ele está por cima de todo. Por quê? Porque ele tem que educar essas duas partes aqui. E quando deveriam ser educadas essas duas partes? Lá atrás, quando veio o príncipe planetário, quando veio Adão e Eva, tudo isso daqui já deveria estar trabalhado, mas não está. Nós estamos vivendo agora e o nosso neocórtex, ainda com toda a pressão de medo da sociedade, né, o nosso sistema, a nossa autoconsciência, tem que ainda educar o sistema límbico e o cérebro instintivo. E isso daqui é gerenciado pelos hormônios. Totalmente hormônio que faz fluir essas ações. A circulação sanguínea permite levar os nutrientes e oxigênio aos tecidos e receber os produtos finais do metabolismo para serem excretados, assim como levar os hormônios aos seus órgãos-alvo. Hormônio é uma substância química específica fabricada pelo sistema endócrino ou por neurônios altamente especializados e que funciona como um sinalizador celular. O termo provém do grego hormone, que significa evocar ou excitar. Então, quando você sente medo, ou quando você tem uma excitação sexual, ou quando você tem fome, vem um fluxo livre. A excitação corre livre e a pessoa descarrega através das reações emocionais. Está aqui correndo e você tem uma emoção. Imagina se esse hormônio correndo aqui é interrompido. Se ele faz com que você age, para onde vai esta ação? Ela se passa totalmente para as células e para a musculatura. A repressão, a excitação se acumula nos músculos e tecidos, criando couraças, que é exatamente isso que a gente vê nas pessoas. Eu estou com dor nas costas, eu estou com dor nos ombros pelo peso que eu estou carregando do mundo, eu estou com a lombar doída porque eu não aguento o peso não aguento o peso do mundo ir na mim, eu estou com cérebro, dor de cabeça, né? Então, isso daqui tudo vai se acumulando, causando dores. Está aqui, ó, causando dores. E aí, vocês querem uma das coisas mais curiosas? Aqui, obviamente, restaurar esse ritmo se exige consciência. E aqui existe uma coisa curiosa. Vamos ver a diferença entre a fisiologia masculina e a feminina? O homem, vamos pôr em termos sexualmente, ele tem esses hormônios correndo o tempo inteiro e ele fica excitado 30 dias por mês. O homem está sempre excitado. Por quê? Porque ele quer ação, porque ele quer procriar, ele quer uma série de coisas. Já a mulher, diferente do homem, ela vive por ciclos. Então, você imagina, o homem tem um hormônio que o deixa excitado o tempo inteiro. A mulher, não. Ela tem variações hormonais 28 dias por mês. Porque o organismo dela tem que se preparar para procriar a cada 28 dias. E isso significa a liberação de hormônio. Então, quando o homem brinca com uma mulher, você está irritada porque está de TPM, isso, para mim, é uma coisa muito séria, porque ele precisa entender que, nesta hora, a mulher está carregando um monte de hormônios para se reciclar. Imagina o corpo se preparar para receber um feto. Esse feto não vem. Aonde fica acumulada toda essa excitação? Nos músculos. E aí, quando a mulher sente dor antes da menstruação, é porque ela está descarregando exatamente essas excitações que ficaram, porque ela explodiria se ela não tivesse onde descarregar toda essa excitação que ficou no corpo. E por aqui a gente vê uma coisa curiosa, que um casal, o papel do homem na mulher, principalmente quando está nessa fase, seria de acolhimento.
de entendimento, de acolher aquela pessoa que está se preparando para um novo ciclo e que está passando dor, porque ela precisa eliminar essas couraças. E como é que a gente tira essas couraças de uma forma geral? Através de massagem, de uma série de coisas, ou fazendo um esporte. Por isso que é bom fazer esporte quando você está muito nervoso, você pode até estar com dor de TPM mesmo, você pode fazer um esporte que ajuda a aliviar o quê? Esta parte da hormonal que está retida no teu corpo. Então, as pessoas, você vê as pessoas duras na rua, observa pessoas que têm, por exemplo, a couraça muscular aqui na boca. Você vê que a boca dela é dura. Outras andam com os ombros duros, ou com o quadril duro, que é a couraça sexual, que está presa lá, toda a energia sexual está lá. E ela sente dor. Em vez de ela trabalhar isso daqui, ela vai fazer o quê? Vai tomar remédio, vai no médico, vai fazer um monte de exame e que não vai resolver nada. E aí vocês imaginem a briga que é internamente, que vocês passam todo dia com o teu cérebro, com toda a sua parte das conexões neurais, você sendo essa pessoa triste que é por dentro, mas querendo ter uma máscara de felicidade por fora, e o teu cérebro disparando todas as coisas e o teu neocórtex ou tuas crenças bloqueando. Como é que você fica no fim do dia? É isso que acontece com a gente. E aí você dá atenção à culpa, ao medo, à ansiedade, à vergonha, que nós vimos que todas são parentes, né? O medo traz a culpa, traz a ansiedade, você vem vergonha, todas elas são... Então, você passa o dia inteiro naquela briga hormonal, se achando que você é aquilo, sentindo com medo, com culpa, com ansiedade, com vergonha. E, logicamente, eu sou uma fraude, eu não presto, eu não faço nada bem. E aí entram as pessoas, carinhosamente, para te apontar o dedo. Além de você ter que lidar com tudo isso, você tem familiares, você tem amigos, você tem marido, você tem esposa, você tem filhos que te apontam o dedo. E você, obviamente, essa é uma das causas da depressão. Porque a depressão, ela está ligada à incapacidade do cérebro de reagir adequadamente ao estresse interior e exterior. Quando você olha aquele desenho, o gráfico daquele homem carregando o mundo, e nós olhamos as estatísticas das pessoas deprimidas no mundo, e a quantidade de suicídio pela depressão, dá para entender. A gente tem que ter muita compaixão por quem se suicida, porque a pessoa não consegue reagir adequadamente. E não adianta falar da fé, tem que desenvolver a fé. Porque se desenvolvesse a fé, ela não estaria assim, mas só que ela não tinha base, ela não tinha estrutura interna para desenvolver a fé. O segredo de tudo isso é a autoconsciência, e nisso que nós vamos ver, é encontrar uma posição de distância como observador. Mas não adianta dizer que isso não sou eu, isto sou eu. Eu é que tenho que aprender a lidar com toda essa meleca aqui, num certo sentido. Tá aqui. Isso daqui é o resultado, ó. Tudo vai ficando acumulado no nosso corpo. Dúvidas até aqui? Que silêncio, cara, tô preocupado. Vocês estão chocados? A Ana Paula levantou a mão. Fala, Ana Paula. Você está com o microfone desligado, Ana Paula. Eu levantei a mão primeiro, né? A pessoa é metida, entrona, né? Não, fala, tranquilo. É porque esse assunto, ele interessa muito, sabe? Eu gosto muito de entender a mente humana, né? Entender o que é esse complexo nosso, né? Então, tem uma frase que diz assim: pessoas curadas curam pessoas, e pessoas doentes adoecem pessoas, né?
a nossa volta mesmo, até mesmo no meio familiar, como você falou, né? Amigos, tem pessoas que precisam de ajuda, né? E muitas das vezes elas não se acreditam doentes, entendeu? E, e fica muito difícil resolver essa situação. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, para a gente não entrar na mesma vibração ou no mesmo meio que ela está, tipo assim, vamos dizer assim, sujo, né? No campo mental dela, a gente tem que se afastar, tentar se recompor, a gente se melhorar, e a pessoa vai ver o nosso exemplo e vai falar, poxa, a pessoa melhorou, ela está bem, como é que... Porque não adianta, Marcos, a gente chegar para a pessoa e falar, faça isso, faça aquilo, a sua vida vai mudar dessa forma, mostrar o caminho das pedras quando a pessoa não está aberta para aquilo, porque entra ali, como você falou, os valores, crenças, a vida toda dela passado aí, ó, desde a infância, né? Então, aquilo tudo misturado cria uma personalidade, e muita gente fica dentro daquilo falando, não, eu sou assim, a teimosia, né? Vou ser assim até morrer, não sei o quê, mas é puro ego, é pura vaidade, e mal sabe que ela mesma está se maltratando e se machucando agindo assim. Mas Né? tem uma coisa, Ana Paula, que é o seguinte: o outro, você sempre vê o outro através de uma projeção dentro de você. Uhum. O outro é o que você projeta nela que você sabe. Porque o outro não é o outro. Cada um, eu vou ver a Ana Paula de um jeito, a Estela vai ver do outro, a Angele vai ver do outro, e nós vamos ver a Ana Paula de acordo com aquilo que eu tenho dentro de mim. Uhum. Eu vou reagir a você a partir daquilo que eu tenho dentro de mim. Gostei do que você falou e eu concordo. A partir do momento que eu mudo internamente e eu não devolvo aquela imagem que eu tenho da pessoa para ela, você mudou, a pessoa muda, porque a imagem que você tem dela dentro de você mudou, ela muda externamente. Ah, tá, entendi. Você entendeu a diferença? Por isso que eu sempre falo uma coisa muito difícil de fazer, mas que a melhor situação de você estar em frente a uma pessoa, toda vez, é como se você nunca tivesse visto, para que você não carregue um julgamento e imprima na pessoa o que você pensa dela, porque ela vai confirmar aquilo que você pensa dela. Sim, Você entendi. entendeu a diferença? Chega diante de uma pessoa como se você não soubesse nada dela. E haja naturalmente. É difícil, eu não estou dizendo que é fácil. Não, eu sei, eu entendo, mas assim, Você eu tô não vai, começando a trabalhar isso em mim, você sabe? não vai Para mais entender. projetar na pessoa aquilo que você. Puta, como ela é chata, ela só fala besteira. Legal, se Uhum. ela é assim, você tem que ter a capacidade de você mudar e não ela. Por que, Sim. que eu quero e preciso mudar o outro? É isso que a gente tem que perguntar. Qual o desejo que eu tenho de querer que o outro seja diferente do que ele é? Se você matar essa charada, o seu relacionamento no casamento, com a sua família toda, vai ser uma maravilha. Porque cada um é o que é. Você sabe Uhum. navegar entre eles e aguentar, num certo sentido, aquilo lá e não se deixar invadir por eles. Porque relacionamento significa vamos ter atrito, porque eu estou me espelhando em você e você está espelhando em mim. Eu fico com raiva das coisas minhas que eu vejo e você fica com raiva das coisas suas que você vê em mim. E aí fica Uhum. aquele jogo de um para o outro. Exatamente. É Débora, você queria falar? impressionante. Obrigado, Ana Paula. Não, primeiro eu queria agradecer essa parte ali sobre a parte emocional da mulher, e principalmente aquela questão assim de quando a gente retém a emoção, que ela vai sair como dor, né? Essa Lógico. compreensão do ciclo menstrual, eu realmente assim sou aquela pessoa que tem os diferentes tipos de ciclos, né? Tem um determinado mês que eu estou mais carente, mais chata, mais aborrecida, com dor, outros eu estou mais ativa. E, nossa, assim, entender que isso é bioquímico e que não é frescura,
né, que a gente realmente precisa entender o que está acontecendo, ir para dentro mesmo, né, e perguntar, por que eu estou sentindo isso? Tentar trabalhar entre o coração e a mente, para que internamente a gente consiga, vamos botar assim, se equilibrar e se tratar, também para não criar problema na família, mas eu adorei. Quem fala uma coisa muito legal sobre isso é Eckhart Tolle. Ele fala que a mulher deveria, sempre na TPM, parar e olhar, porque são os hormônios, não é você. Uhum. Não é você, você observa. Você está sentindo, você não está negando, mas você observa as suas reações e você vai ver que não é você. Quem quer transar quando você está ovulando é o óvulo, não é você. Mas é verdade. Uhum. Ele que quer ser fecundado. Uhum. Você entende que o nosso corpo fala com a gente, os nossos órgãos falam com a gente. O homem passa uma outra dor, porque o homem vive o dia inteiro excitado, cara. Aquela pulsão sexual está lá, porque é a função dele procriar. E ele tem que se controlar. A mulher já é muito mais controlada porque ela vive por ciclos, e toda a natureza é cíclica. Uhum. Mas o que a mulher tem é que respeitar a si própria, também não fazer coisa jocosa das suas dores, porque às vezes a mulher fala, eu sou de TPM mesmo, não me enche o saco. Não, cara, tem que se respeitar, porque você está passando um processo extremamente difícil no sentido dos hormônios se reciclando, você tem que pôr para fora. Por isso que no primeiro dia a mulher se sente aliviada, parece que sai um peso, porque sai... Porque eu não sou mulher, desculpa, mas é que eu vivi com um monte de mulheres. Mas é isso mesmo. Por isso que no primeiro dia você se sente aliviada, você sente aquele peso sair, porque toda aquela... Você está eliminando através da menstruação toda aquela carga hormonal. Sim. E tu sabe, eu queria comentar, quando eu tive 2 filhos, né? Quando, no dia do parto, assim, ó, para mim, uma depressão, uma tristeza, uma coisa assim. E hoje, depois de ler também, eu entendi que, assim, ó, o meu corpo estava tão acostumado com aquele ser dentro de mim, que o fato dele sair, o meu corpo não estava querendo, ele estava triste. E, assim, foi, né, era uma choradeira, e claro, tem outros hormônios que entram também em ação, mas eu lembro muito bem desses dias, assim, ó, meu Deus, eu estava muito triste, assim, eu acordei naquele dia, assim, triste, deprimida, e digo, ai, que coisa estranha, não sei o que vai acontecer. E eles nasceram. Então, para mim, né? Não, para mim, os 2 partos foi tipo uma depressão. Por quê? Porque, olha que legal, vamos pensar no que nós conversamos. A sua célula quer continuidade da vida. Aquilo lá fazia parte de você. Quando você pôs para fora a criança, não fez mais parte de você. Quem reclamou não foi você, foram as suas células. Porque os seus 70 trilhões de células, eles sempre vão caminhar para a manutenção da vida e o crescimento. Então, se algo vai contra, por exemplo, você carregou um ser lá dentro, fora o afeto, aquilo é você. E aí você põe para fora, é óbvio que as tuas células vão reclamar. É o que se passa na hora da morte. Quem é que segura a gente na hora da morte? O nosso corpo, são as nossas células que querem dar continuidade à vida. Aí vem aquela choradeira da família que te prende mais ainda. Verdade. E piora a situação, porque você fica numa briga, vou ou fico aqui? Então, se a pessoa não puder chorar, nada, te deixa sossegado, morre escondido, e que te acha depois de 5 dias, acabou o problema. Você vai ficar super tranquila, entendeu? Aí não tem choradeira, você já... cara. Vai o patinho morrer, fica lá, se achou. Fica esconde na hora da morte. Esconde. E aí ninguém enche o saco, cara. Ninguém vai achar. Bom, vamos caminhar um pouquinho mais para frente. Né? Se vocês tiverem dúvidas, interrompam, hein? Bom, e aí nós temos que achar o equilíbrio entre o dentro e fora. Então, quando você faz a negação, o que você sente? Nossa, a sensação não é boa, eu não quero lidar com isso, não é seguro mostrar o que sinto, o mundo é um lugar assustador.
todos têm o direito de se proteger, vou lidar com os meus problemas amanhã, isso é muito normal, amanhã eu vou pensar nisso. Quando você entra numa depressão, né, numa quase depressão, que você resolve, fala, cara, não estou mais aguentando, você vai olhar assim, as coisas não parecem estar melhorando, por conta própria, né? Talvez eu tenha que encarar minhas atitudes obscuras e sentimentos reprimidos. Olhei para dentro de mim e vi que há muito o que fazer. E aí vai ter aceitação. Quando você enfrenta, mas não é tão assustador quanto imaginei. É um alívio me liberar de problemas antigos. Estou começando a me sentir mais à vontade no mundo e muito mais seguro, ou segura. Então, a gente passa mesmo por essa parte da negação, numa depressão, até você chegar a aceitar esse equilíbrio entre dentro e fora. E aqui, essa frase é uma verdade, é necessário viver uma vida para adquiri-la. Porque se você não viver a vida, se você não enfrentar as suas mazelas, pode esquecer. Você não cresce. E qual é a diferença, né? Nós vimos lá da inconsciência, consciência, autoconsciência e emoção. O que significa cada um desses itens? Então, inconsciência, emoções sem controle, surgem espontaneamente e seguem o seu curso. Hormônios são despertados, levando quase sempre a uma situação de estresse. Os centros de tomada de decisão ficam enfraquecidos. O impulso de medo e raiva incontroláveis podem resultar em comportamentos destrutivos, bem a coisa animal. Hábitos emocionais condicionam os circuitos neurais fixos, perpetuando o problema. Por isso que a gente tem que agir, para reescrever. E o cérebro instintivo nos prende numa armadilha entre querer muito alguma coisa e não consegui-la. Por isso que Augusto Cury fala que a nossa prisão emocional, toda a nossa prisão é emocional, né? Nós já nascemos dentro de uma prisão, a bem da verdade. Consciência, a pessoa é capaz de identificar, significar, porque a mente sabe significar, a função dela é dar significado a tudo. A emoção ao dizer, estou sentindo X. Então, quando você fala, estou sentindo X, você significa. Se as mães sabem muito bem disso, quando seu bebê está chorando, o que você fala para ele? Calma, filho, você está com fome. O que você está sentindo é fome, porque ele não sabe significar. Se ele está sentindo dor, a mãe deve dizer, nossa, olha, isso daqui é dor, mas vai passar essa dor. E aí o cérebro começa a querer significar aquela emoção. E depois para equilibrar. O cérebro permite o julgamento, colocando a emoção em perspectiva. Por isso que a gente se afasta. Você está com uma dor, uma TPM muito forte, para e olha. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu aquele mês. Você passou muito nervoso? Você passou muita coisa? Você vai ter mais dor, é natural, porque você acumulou muito hormônio. Se não fez esporte, não fez alguma coisa. Né? Então, põe em perspectiva, cara, tá doendo, mas aconteceu isso e aquilo outro. Põe em perspectiva, não se misture com essa questão da dor, das coisas. Para qualquer coisa, medo, por que eu tô com medo? Se afaste, olhe. Nós vamos ver como fazer isso daqui a pouco. Olha, eu tô com medo. Você está significando. Então, você está tirando da inconsciência e está trazendo para a consciência. E a memória nos diz se esta emoção funcionou bem ou mal no passado. Nossa, todo mês eu tenho essa dor, esse medo sempre me pega, é um saco isso daqui. Se você repetir isso, você vai continuar. Se você ressignificar isso, isso passa. Há uma contribuição entre os circuitos superiores e inferiores do cérebro. A pessoa não se descontrola emocionalmente, porque ela sabe o que é e sabe que efetivamente pode tomar uma ação, e este é o primeiro passo para o distanciamento. Dentro da autoconsciência, estou sentindo X se transforma em o que eu acho de X? Aonde isso está me levando? O que isso significa? Como eu posso lidar com isso? Ao despontar a autoconsciência, as perguntas que se faz sobre o que se pensa e se sente não têm limite. E isto o torna único,
porque você vai trabalhando isso dentro de você e ressignificando as memórias que você tem, porque nós somos seres de memória, a gente vive com base na memória. Essas perguntas são fundamentais para a consciência se expandir. As emoções não são inimigas da autoconsciência. Cada uma tem um papel no todo para dar um significado aos acontecimentos. A gente vai aprender a fazer uma coisa muito legal, que é para cada situação na vida, se você conseguir perguntar o que isto está me ensinando, vai mudar completamente a situação. O que eu tenho que aprender com esta situação? E não reclamar da situação. Qual a lição que eu tenho que aprender aqui? A emoção. A emoção que faz as lembranças se fixarem na mente, né? Quanto mais forte a emoção, mais forte fica gravada na mente, mais os neurônios criam conexões neurais e ficam te lembrando dela. Dependendo da sua intensidade, as emoções grudam, por não serem desapaixonadas. Um saco é quando gruda a música, isso sim. O segredo é se distanciar para as emoções não ficarem tão grudadas. Ao se distanciar, podemos transcendê-las e atingir níveis mais altos de experiências, onde tudo que existe na vida é importante. Atender aos nossos pensamentos e sentimentos, começamos a criar novos caminhos, que registram não apenas raiva, medo, felicidade, mas sentimentos espirituais de bem-aventurança e compaixão. Se tudo em nós são conexões neurais, nós temos sempre que estar criando novas conexões neurais para tirar os caminhos antigos. É que nem quando você anda numa grama, sempre no mesmo lugar, você vai criando rastros. Então, você cria rastros neurais que sempre se repetem. A hora que você para de caminhar naquele rastro, você e caminha em outro lugar, a grama vai voltando a crescer e aquilo lá acaba. Então, o grande segredo é a gente reescrever esta memória e trazer sentimentos espirituais de bem-aventurança e compaixão. E tem uma frase que eu acho bárbara que diz o seguinte: quem cria a ponte é a mente, mas quem cruza é o coração. É o coração, porque a mente, ela vai pensar, ela vai dar a razão, mas ela vai trazer o coração para esta nova realidade. Porque o medo, as coisas todas estão na alma. Elas são sentidas, elas são atávicas, muitas vezes. E aí que a gente tem que ressignificar para sentimentos mais elevados. Então, a mente ajuda a ressignificar e ajuda o coração, ela cria a ponte. E durante a ressignificação, ela faz o coração atravessar a ponte para uma realidade melhor. Então, como lidar com os nossos cérebros, né? Como afinar esta questão da mente e do coração? Enquanto o cérebro produz sentimentos e pensamentos com os quais nos identificamos, a autoconsciência apela para a nossa capacidade de sermos observador ou testemunha, distanciando dos pensamentos e sentimentos produzidos pelo cérebro. Em vez de aceitar qualquer coisa do mundo lá fora, reivindique seu papel ativo como criador. Esse é o começo para aprender a criar a realidade. O cérebro usa as emoções para atender às nossas necessidades instintivas, destinadas a garantir a nossa sobrevivência. Só que nós agimos muitas vezes emocionalmente como crianças, né? A gente berra que nem as crianças com a questão emocional, mesmo sendo adulto. Nós podemos utilizar as emoções para fortalecer a nossa paixão por alcançar objetivos pessoais. Nós podemos utilizar o intelecto para montar uma estratégia e, então, distanciar a consciência para adquirir a sobriedade necessária para atingir os nossos objetivos. Mas, primeiro, você tem que saber o que você quer. Dentro desse emaranhado todo que nós costumamos viver, o que nós efetivamente queremos? Então, precisamos circular entre a paixão gerada pelos medos e desejos e os pensamentos racionais ligados ao autocontrole e à disciplina. Sabe uma técnica legal que às vezes eu uso? Muitas vezes, quando você está com um desejo muito intenso ou quando você está com medo muito intenso,
Você pode pegar esta energia e transformar. Você senta, começa a meditar e usa esta energia falando, que seja feita a sua vontade, meu ajustador. Transforma, usa esta força para que você tenha força suficiente emocional para pedir que seja feita a vontade do teu ajustador do pensamento, do seu ser interior. Né? Transmuta isso. Como lidar com o cérebro e as suas 4 fases? Então, instintivo. Entenda que os instintos são uma parte natural e necessária da vida. Estão expressamente programados no nosso genoma para sobrevivência. Não tente discutir com seus impulsos. Você vai ter impulso de fome, você vai ter impulso sexual, você vai ter impulso para ir no banheiro. Não tem jeito. Quando o impulso vem, ele vem através de um hormônio que te excita a tomar uma ação. E você não tem como voltar atrás. Ou você age, ou você reprime. Ou, se você, por exemplo, tem um impulso sexual muito grande e não tem como satisfazer, você pode fazer um esporte. Você pode usar esta energia em outra coisa, né? Usar um pouquinho a alquimia. Ou se você está com excesso de fome, você não tem como segurar esse impulso, esse hormônio que vai te dar fome. Você pode, sim, ir lá e falar, legal, você pode dizer para você, olha, eu não vou poder me alimentar agora, mas daqui meia hora eu consigo descer e comer alguma coisa. Você vai ver como você se acalma, porque você deu uma solução para isso daqui. Não adianta reprimir pensamentos e sentimentos devido à culpa. Esteja consciente dos impulsos, dos medos, raiva e desejo e tenha paciência com eles. Emocional. Deixe que os sentimentos cheguem e partam. São idas e vindas espontâneas. Realmente, aquilo que todo mundo fala na meditação, que quando você medita, você deveria ver o rio dos seus pensamentos fluindo. O seu ajustador tem a condição, se ele quiser, de segurar esta corrente de pensamentos. Mas enquanto ele não segura, enquanto ele não breca, você pode realmente observar teus pensamentos, emoções passando como um rio. Os antídotos da repressão são abertura e honestidade. Alguma coisa não está bem? Fale. Converse, mesmo que tenha consequências. Agora, tem também que saber como conversar. Tem também que saber como colocar o seu lado. E não, o que eu quero dizer com isso? Não adianta chegar para o outro e falar, você sempre age assim, porque você assim é um saco, eu não aguento mais. Não, olha, eu estou me sentindo desta maneira com as coisas que você está fazendo. Porque a hora que você acusa o outro, ele vai se defender. A hora quando você se põe como você se sente com a ação do outro, é completamente diferente. Você não está acusando. Eu estou me sentindo assim, 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 assim. O problema pode estar com você, ou o problema realmente pode estar com o outro. E aí vocês vão chegar num acordo. Mas não adianta, coloque seus sentimentos, não precisa reprimi-los. Evite alimentar sentimentos negativos de como eu estou certo ou eu estou o outro errado. A gente não está certo e o outro errado. O que eu tenho que aprender naquela situação? É isso que você tem que perguntar. Porque o certo e errado é relativo a julgamento e ao teu nível de consciência naquela hora. Para um bandido matar o outro, ele está certo. Por quê? Quem vai discutir que ele está errado? Observe os pontos fracos emocionais. Observe as deficiências quando elas surgirem. Pergunte-se se precisa ter a reação que está tendo. Porque a questão nossa é educar as nossas reações. Quando você chega no intelectual, o intelecto representa a mais recente fase evolutiva da mente. Tem uma necessidade insaciável de significados. Nunca funciona isolado, mas junto com instinto e emoção. É lógico, nós temos os 3 cérebros, e ele tem que educar aquela parte. O intelecto ajuda a lidar racionalmente com os medos e desejos, mas não significa que o lidar racionalmente acabe com o medo e com o desejo. Você tem que usar outras estratégias. Nos dá a opção de responder conscientemente com compreensão. Né? Resposta, responsum do latim, reagir de maneira responsável. Isso que é resposta.
eu ajo de maneira responsável. O pensamento racional se torna destrutivo quando esquece as suas responsabilidades. E aí vai fazer armas atômicas, ele vai fazer promiscuidade, ele vai fazer a maldade. Aí o pensamento racional realmente é um problema. Porque ele não está agindo de maneira responsável, com responsabilidade. Intuitivo. A intuição nasce da necessidade dos valores. Nós intuímos os nossos valores internos. E aí já é um passo além desse mundo animal, desse mundo intelectual, emocional e instintivo, né? Porque é onde o ajustador imprime e você intui aquilo que é uma verdade dentro de você. Pode-se confiar na intuição, mas geralmente o cérebro vai duvidar. Porque a intuição ela pode vir no começo mascarada como uma emoção. E ela não é uma intuição, ela é um desejo. E aí a razão pode, sim, ser importante. Sentir o caminho pela vida traz bons resultados. Juízos repentinos são corretos porque a intuição não precisa ser processada pelo cérebro racional. E aqui tem um livro, eu não me lembro o nome dele, mas ele estuda toda essa questão dessa intuição, quando você encontra alguém ou quando você vê alguém, aquilo que te vem na cabeça. Não é a primeira impressão, mas são determinadas coisas e ele tenta explicar como isso acontece, o quão certo isso pode estar. A razão é mais lenta que a intuição, mas muitas vezes a usamos para justificar a intuição, porque fomos ensinados que a razão é superior. O cérebro intuitivo não tem limites para o que pode ser antevisto. Tudo depende do que a mente deseja que o cérebro faça. Isso daqui está tudo no livro do Super Cérebro, do Deepak Chopra, que eu recomendo muito vocês lerem. É fantástico esse livro. E como lidar com as emoções, né? A maturidade emocional começa quando há abertura e honestidade em relação aos nossos sentimentos. Olha, o livro de Urantia fala isso muitas vezes. A gente tem que ser sincero. É difícil a gente ser sincero. Porque a gente não admite, muitas vezes, que nós não somos aquele príncipe encantado que a gente imaginou, ou a princesa encantada que a gente imagina que nós sejamos e queremos mostrar para os outros. Estar aberto é aceitar a todos os sentimentos. Ser honesto é poder mencionar os sentimentos por mais indesejáveis que sejam. Lógico, aqui existe o bom senso. Você não vai chegar para o outro e vai falar assim, cara, você é um nojento, tal. Você tem que pôr como você se sente e não acusar o outro. O segredo é aprender a observar e aceitar os sentimentos como eles são, acontecimentos naturais que pertencem à nossa vida. E o que o livro de Urantia fala? Eu falei isso outro dia para vocês, né? Isso daqui é importante. Não sejais tão ociosos a ponto de pedir a Deus que resolva todas as vossas dificuldades, mas nunca hesiteis em pedir a Ele a sabedoria e a força espiritual para guiar-vos e sustentar-vos, enquanto estiverdes enfrentando corajosa e resolutamente os problemas que surgirem. Quer dizer, não adianta pedir para Deus, me tira disso, me ajuda nisso. Não adianta, isso é trabalho nosso. Sabe por quê? Porque se Deus resolver, você não vai ser dono de você. Você perdeu a oportunidade de conquistar algo extremamente importante, que é a sua soberania sobre a parte animal, que é super necessária para a sua evolução. E o livro comenta, orai apenas pelos valores, não pelas coisas, pelo crescimento, não pela gratificação. E assim a prece funciona como agente mais poderoso da religião, na conservação dos valores e ideais mais elevados daqueles que oram. Porque quando você ora pelos valores, sim, você vai passar experiências que vão te levar a experienciar os valores. Podem ser boas ou não boas, mas você vai estar criando a sua alma. E é isso que importa. E aí, quais são os métodos para lidar com tantas peculiaridades da nossa vida diária? Então, nós temos a nossa vida
aqui que a gente vê o dia a dia, e nós temos as sugestões do livro de Urantia. E aí você tem métodos, não sei nem se nos planetas tem tanta terapia como tem aqui, mas você tem métodos que te levam ao autoconhecimento, por exemplo, como as terapias tradicionais. Não adianta só ler Platão, ler as filosofias e tudo mais. O autoconhecimento, ele vem de você se analisar. E muitas vezes é difícil você se analisar sozinho. Então, uma terapia, às vezes, é importante porque a pessoa tem a ferramenta para te ajudar a lidar com você mesmo. E você tem a psicanálise, terapia junguiana, lacaniana, cognitivo-construtivista, analítico-comportamental. Você tem vários tipos de terapia. Né? Tem a MDR, que é muito boa, por exemplo, para quem está em estado de pânico, porque conforme você fica movimentando os olhos, ela vai te dando um pulso na mão direita e na mão esquerda, e quando você vai lembrando das situações de pânico, cada pulso ativa uma parte do cérebro e mescla aquele pânico com o outro lado do cérebro, que alivia aquele programa. Eu fiz EMDR quando eu estava em pânico, e foi muito bom, eu consegui sair rápido do pânico, né? Levam a conhecer as causas e ressignificá-las, e podem durar muito tempo, que é normal. Você não consegue acabar com o pânico, com as coisas todas, né? Você não pode conseguir acabar com o pânico, as coisas todas, de um dia para a noite. Tem o alívio das dores através da química, que é principalmente o tratamento psiquiátrico. A diferença entre as terapias, psicoterapias tradicionais e a psiquiatria, é que a psiquiatria, ela sempre vai usar remédio, né, para aliviar as dores, mas não chegam necessariamente às causas ou conduzem ao autoconhecimento. Então, ele fala, ele está com pânico, eu vou dar tal remédio, ele está com medo, eu vou dar esse remédio, ele está deprimido, eu vou dar esse remédio. Geralmente, o tratamento psiquiátrico é por esse caminho. Aí você tem as terapias holísticas alternativas, como homeopatia para tirar dores, fitoterapia, terapia floral, reiki, naturopatia, meditação, acupuntura, reflexologia, chacraterapia, que eu nem sabia que existia, cromoterapia, que eu já fiz, geoterapia, que é tratamento com lama, iridiologia, musicoterapia, estimulação magnética transcraniana, auricoloterapia, e tem mais 500 terapias aqui. Fora essas, outros métodos peculiares, a religião, que através do apoio coletivo e catarses podem colaborar para a liberação de vícios e outros problemas, mas não necessariamente levam ao autoconhecimento. A principal questão é os religiosos impingirem nos crentes, em nome de Deus, crenças mais fortes ainda, mantendo-os submissos e culpados. E aqui é um problema quando a gente entra na religião, quando se fala em relação à família, a sexo, a comportamento. Porque eles acabam colocando mais crenças ainda, com base em escritos que a gente sabe que nem sempre são verdadeiros ou os melhores, e a pessoa continua, apesar de religiosa, ela continua presa nas suas crenças. E o que eu chamo de terapias mágicas, pessoal, que são métodos com base na mecânica quântica, que agora está lotado por aí, onde as pessoas podem manifestar tudo o que desejam ou necessitam através de um intermediário ou de acreditar firmemente na lei da atração. Eu não estou criticando nenhuma forma de terapia, eu estou pondo aquilo que eu vejo que acontece. E aí você tem o Theta Healing, você tem o Psyche, que o Theta Healing eu acho que é mais manipulador do que o Psyche é um pouco mais honesto nesse sentido. Você tem as questões da lei da atração e você tem N terapias quânticas. Tem remédio quântico, terapia quântica, namorado quântico, namorada quântica, tudo é quântico agora. E eu não acredito que muitas das pessoas que falam sobre essas questões quânticas entendam o que realmente vem a ser. Mas tudo é quântico, se ajuda a pessoa, faz bem. Bom, nós vimos o quê? Que não sejais ociosos a ponto de pedir a Deus que resolva todas as vossas dificuldades, certo? É isso que o livro fala. Orai apenas pelos valores. E o que acontece quando você chega nessa parte aqui que as pessoas fazem?
Dentro das terapias mágicas, as pessoas pedem coisas materiais. Então, ele fala assim, orai apenas pelos valores e não pelas coisas, pelo crescimento, não pela gratificação. E o que elas pedem? Iates, carros, apartamento, prosperidade, a alma gêmea, viagens, né? Pouquíssimas pessoas pedem valores. E, nesse caso, o que eu estou escrevendo aqui embaixo é uma dessas raríssimas pessoas que eu conhecia há muito tempo atrás, e que quando esta pessoa fez um pedido, olha que interessante o que esta pessoa pediu. Veja a diferença, em vez de pedir carro, apartamento e iate. Primeiro, ela fez o pedido de estar mais próximo da centelha divina. Segundo, alegria, discernimento, sabedoria e capacidade para cocriar. Maior capacidade em compreender, assimilar e praticar conteúdos estudados em relação à expansão da consciência, saindo da teoria e experimentando na prática. Olha, só esses 3 pedidos. Isto é real, o que eu estou mostrando aqui é real. Eu pedi autorização para essa pessoa se eu poderia colocar aqui. Ela disse que eu poderia sim. Então, eu estou relatando aquilo que está escrito, que foi o pedido. Equilíbrio e bem-estar emocional a partir da bioquímica cerebral, mudanças na visão do mundo, recuperação da autoestima, da alegria e vontade de viver. Particularmente, esta pessoa, ela sofreu muito devido às crenças familiares, devido à religião, mas muito. Coisas assim impressionantes, o que criou um trauma muito grande na vida desta pessoa. Liberação dos medos e crenças limitantes, melhorar como pai e mãe, né? Porque eu não estou significando ser homem ou mulher, e manter um relacionamento melhor com os filhos. Olha que interessante, ser melhor com os filhos. Melhorar o relacionamento sem interferir no livre-arbítrio do parceiro ou da parceira. O que essa pessoa está pedindo é que o casamento desta pessoa estava com problemas e ela estava buscando melhorar também o seu relacionamento e manter a família. Restaurar, ressignificar e melhorar o relacionamento com os pais internamente para que se reflita fora quando os encontrar. Pessoal, isso daqui... Nossa, que bonito. Eu fiquei chocado com isso daqui, porque isso daqui são valores. Esta pessoa não pediu, a última coisa que ela pediu, a última coisa que esta pessoa pediu, obter fartos recursos financeiros para uma vida próspera. Agora, não precisa. Quando você pede tudo isso daqui, vamos lembrar o que Jesus falou? Olhai os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Contudo, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus, pois, assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Assim não andeis ansiosos dizendo, que havemos de comer? Ou que havemos de beber? Com que nos havemos de vestir? Né? Porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas, mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nossa. Vocês entenderam o que significa orar pelos valores? É isso. Está aqui. Esse é o melhor exemplo. Eu sou grato por esta pessoa ter me permitido compartilhar isso com vocês. Porque aqui é um exemplo claro do que é, e isso daqui está em ordem de pedido, porque tem que pôr em ordem. Estar mais próximo da centelha divina. Está vendo? Alegria, discernimento, capacidade de compreender. Cara, essa pessoa não está fugindo da vida. Ela está pedindo forças para poder enfrentar a vida e exatamente sair
da situação extremamente delicada que ela estava passando devido a essas crenças limitantes dos pais que imputaram nela. Precisa falar mais? Tá claro o que é pedir valores e não carro, iate. Eu fiquei chocado, mas pedem iates? Sim, pedem iates. Teve uma pessoa, que esta pessoa compartilhou comigo, que pediu, acho que foi um carro importado, sei lá que carro importado foi, e disse que o desejo da pessoa era tão grande que ela conseguiu o carro em uma semana. E aí eu faço a seguinte pergunta, e nisso que eu sou uma pessoa extremamente difícil, eu reconheço absolutamente. Que energias estão por trás disso? Para quem você está vendendo a sua alma por causa de um desejo? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Porque eu não sou contra o Theta Healing, mas o Theta Healing, eu tive a experiência, eu vi isso, eu recebi de uma pessoa a manifestação do Theta Healing, eu entendi como isso funciona, é um horror. Porque essas manifestações que as pessoas fazem para querer o seu desejo, elas entram como uma bolinha dentro de você, e é como se fosse alguém que olhasse seus pontos fracos, pegasse seus pontos fracos, e através de trucidar esses pontos, te obrigam a fazer aquilo que ela quer. E eu não passei apenas uma vez por isso. Por isso que eu falo, por isso que eu sempre pergunto, que energia está por trás disso? Eu não vou recitar mantra, porque eu não sei o que aquele mantra está chamando, me desculpa. Eu estou sendo chato, eu estou sendo, assim, exigente demais? Sim, talvez por isso que eu sofra tanto. Mas agora eu desconfio. Isso, para mim, além da burrice latente, é você agir como um cientista que busca a vida. Eu sou pior que Tomé. Acho que Tomé podemos dar a mão porque um é pior que o outro. Porque eu questiono, eu caio em muitas armadilhas. Eu não nego isso. Mas, por outro lado, eu fico querendo saber a quem eu estou entregando. A quem eu estou me entregando. E eu tenho que me entregar ao meu ajustador. Pai, seja feita a sua vontade. E aí, outro dia, eu ouvi uma coisa muito bacana, que é a seguinte. Talvez uma das melhores coisas para a gente repetir o tempo inteiro é eu e o meu ajustador somos um. Que lindo. Em sentimentos, em pensamentos, em ação. E aí sim você pode usar a teoria quântica para acreditar nisso, de toda a sua alma, que eu e o meu ajustador somos um. E a partir do instante que o seu ajustador, e você acreditar nisso realmente, porque a emoção é importante, o sentimento é importante, e você soltar isso e acreditar nisso, o que quer que venha na sua vida é do seu ajustador. Por isso que fazer a vontade do Pai é simples. Cara, é muito curioso, porque a gente tem que distinguir esses arrobos emocionais da paixão, dessas coisas que te pegam e que você é capaz de se jogar do 10º andar do prédio por causa dessa bendita energia da paixão, dos ciúmes, o que quer que seja, porque o espírito não age dessa maneira. O espírito, ele age de forma tranquila, ele te conduz de forma tranquila, ele não coage as pessoas. Ele é consciente. Perfeito, você vai ter um sentimento de que aquele é o caminho. Agora, se vem uma coisa muito forte, emocional, você tem que usar a razão. Pera, é isso mesmo o caminho? Tanto que o livro de Urântia fala que muitos dos ensinamentos estranhos que nós temos hoje foi devido, quando chegou o espírito da verdade, eles perceberam e saíram pregando emocionalmente. Está escrito no livro de Urântia. Vocês postaram no grupo aí, um dia desses aí. Falei, nossa, isso é pura verdade. Porque os arrobos emocionais, eles são passageiros. Por isso que o livro fala, guie-se pela razão, mas você não tem como evitar o sentimento. Você não tem como negar o sentimento, porque ele faz parte, ele está ligado à alma.
E ele Então, diz tudo que o aquilo que... ajustador age no pensamento, não no sentimento. Mas quem sente é a alma, Estela. Como é que É os dois. como é que você capta o que o ajustador quer? Por sentir. Ele age, ele não é o pensamento, é o sentimento. Você sente. Está escrito no livro. Os valores são sentidos. Porque Mas senão se você está vai... só no emocional, no instintivo, no primitivo, o ajustador não chega. É completamente... Ó, nós vimos agora. Não. Eu Aí repito, quando é sozinho. o emocional e o instintivo são diferentes do sentimento. Quem sente é a alma, que é um significado daquelas emoções e que é o intermediário entre o ajustador e nós. Pensamento. Porque aí eu estou cobrindo o que eu penso, o que eu sinto e como eu ajo. Fantástico. Porque o que nós temos? Nós não somos um ser só mental. Nós temos mente, coração e ação. Sim. Então não adianta você só pensar. Pense e tente pôr na prática. A mente, o pensamento aceita qualquer coisa. Sim. Mas age só pela emoção também, pelo Você está instinto. danado, Estela. Se você Sai agir só pisando pela em emoção... todo mundo, sai pisando em todo mundo, dizendo coisas indevidas, metendo os pés pelas mãos. Vamos lá, Estela, separa... Entre a emoção e a razão, eu vou ficar sempre com a razão. O que acontece é o seguinte, nós não somos... Você não pode negar os seus instintos. Tente não ir no banheiro. Tente não comer. Tenta. Faça a experiência. Negue as suas emoções. E aí vai ser aquilo que a Estela falou. Você vai se tornar um ser duro. Agora, seja sincero. Veja as suas ações. Veja como você reage com os outros também. Porque a gente acha assim, tá bom, eu não estou falando da Estela, estou falando de modo geral. Eu sou bonzinho, os outros são ruins. Só que eu estou sendo uma peste. E ninguém percebe, e eu não percebo, mas eu estou sendo bom. O que eu vou ter em troca? Eu vou ter em troca tudo isso. Agora, eu tenho que me defender. Jesus falava, seja manso como os pombos e esperto como a serpente. Prudente como a serpente. Então, eu já tentei. Por que eu falo tanto que tem que equilibrar? Porque eu tentei ser racional. Eu só digo para vocês, eu quebrei a minha cabeça uns 3 bilhões de vezes. E todas extremamente doloridas. Porque eu ia pelo intelecto e não pelo sentimento, daquela intuição. Às vezes a intuição ela vinha clara. Eu concordo com você, mas eu estou dizendo de nós, não dos outros. Nós temos que ter esse equilíbrio. O outro se tem, não é problema. Estou dizendo as pessoas no geral, nós todos. Nós somos muito primitivos ainda, nós agimos pela emoção, não pelo sentimento. Perfeito. Esse é o nosso trabalho que deveria ter sido feito lá no Príncipe Planetário. Sim. Saber educar isso daí e ser evoluído junto com Adão e Eva. Por isso que eu falo que entre a emoção e a razão, eu ainda fico com a razão. Sentimento é outro. Emoção, eu concordo, eu também ficaria. Se for o sentimento, eu vou pensar. É isso que eu falei. Entre emoção e razão, eu fico com a razão. Concordo com melhor. Você. Se a gente agir pela emoção, a gente mete o pé pelas mãos. Pela razão, não. O sentimento é outra coisa diferente. Então, Estela, eu te dou razão. Estou usando a minha razão e te dou razão, Estela. Mas tem emoções que são elevadas, não? Como é que é? Tem emoções que são elevadas. Tem. Você tem as emoções elevadas e as emoções inferiores. As emoções elevadas, elas podem ser bonitas, mas são passageiras. Então, você pode ter um arroubo. Por exemplo, você pode ter uma emoção elevada, mas ela não... Você pode ter É engraçado, né? Você pode ter uma emoção elevada, mas o sentimento é diferente da emoção, cara. Sim. Mas ela é um material usável, né? As emoções negativas é que é complicado. Esse é o ponto. Raiva, medo, angústia, ansiedade. Marcelo, vamos mudar o nome do que você falou de emoções negativas? Vamos. E estas emoções
que me fazem reagir desta forma querem me ensinar que eu tenho que evoluir. Essas emoções que a gente chama de negativas são nossos professores. Sim. Porque os recursos de que elas nos atormentam, elas vão nos obrigar a agir e dar um direcionamento para ela. E foi o recurso anterior que nós tínhamos, né? Que nos valeu a vida, muitas vezes. Perfeito. Então, essa emoção, por exemplo, a vaidade foi super importante para a civilização, porque cada um queria mostrar para o outro o que era. Então, ela foi civilizatória. O medo raiva foi civilizatório. A raiva foi para defender a família. Só que isso, hoje no mundo, por isso que eu pus aquele globo, está exacerbado. Sim. Vocês estão vendo o que está acontecendo com o medo, com a raiva, com o ódio. É esse o problema que nós estamos passando. Tem o medo natural e tem o medo comum, né? Que é outra coisa, né? O medo natural é aquele medo que você está diante de um leão, você sente medo, e isso é um medo natural de proteção. O outro medo, nós vamos ver mais para frente... Artificial. Acho que foi um filósofo, não me lembro direito, eu não vou mais poder continuar hoje, né? Mas ele diz o seguinte: a minha vida foi atormentada por grandes medos que nunca se realizaram.